começar com duas manchetes de veículos mais alinhados aí a essa leitura de que foi um ataque do Elon Musk, né, que está ali ameaçando a democracia brasileira e tudo mais. Então, primeiro, o blog do G1, na verdade da jornalista Daniela Lima, que diz o seguinte: Musk joga água no moinho da extrema-direita no Brasil, já de olho na eleição de Trump. Então, o controverso bilionário não faz provocação gratuita, avalia a STF, mas sim gesto calculado junto ao bolsonarismo para desafiar instituições. Então, uma narrativa aí de que é um jogo orquestrado, né? Acho que o Luiz Felipe até chegou a citar isso, de algo aí internacional da extrema-direita que está se unindo para fazer algo coordenado. A gente vai falar sobre isso até mais para frente, não foi a única pessoa que falou nisso. Então, está aí a leitura do G1 via a leitura aí da Daniela Lima. A Folha de São Paulo traz a seguinte manchete, um pouco mais comedido, mas Musk volta a atacar Moraes e diz que o ministro deveria renunciar ou sofrer impeachment. A gente trouxe aqui aquela publicação do Musk e a Folha traz ali com o verbo atacar. Se a gente for agora para a Revista Oeste, que tem um outro viés para analisar as coisas, como é que a Oeste coloca? Musk acusa Moraes. Então a Folha fala em ataque, a Oeste fala em acusação. Musk acusa Moraes de obrigar Twitter X a fingir imposições judiciais, a fingir que imposições judiciais eram violações aos termos de uso da plataforma. Aquele áudio que a gente mostrou aqui no início do programa, o Musk ali relatando que, segundo ele, haveria essa instrução, né? Olha, restrinja aqui esses perfis, não diga que foi uma decisão judicial, diga que foi por violação das regras da comunidade aí, da plataforma de vocês. É isso que traz a Oeste. A Gazeta do Povo, que também tem um alinhamento mais próximo aí ao que seria a direita, né? A gente mostrou primeiro G1 e Folha, depois Oeste e Gazeta. O que traz a Gazeta? Documentos inéditos mostram tentativa do TSE de violar marco civil contra a direita. Reportagem do Eli Vieira, que foi um dos jornalistas que receberam esse material do Twitter Files. Ele junto com o Schellenberger e um outro brasileiro, que é o David Agape. São os três jornalistas envolvidos aí nesta denúncia, nesta acusação contra as decisões proferidas a esses perfis. Muito bem, aqui as notícias brasileiras. Eu vou falar agora da repercussão internacional. Primeiro a Reuters, trazendo uma manchete, e aí a gente vê pela primeira vez, né, veículos internacionais abordando esse assunto que até então era uma discussão brasileira, essa questão de censura, liberdade de expressão, combate às fake news, né? Temos o PL 2630, tudo isso estava muito restrito ao ambiente nacional. Com essa questão toda do Elon Musk, vem a Reuters e coloca ali a notícia do Musk sendo incluído nesse inquérito, depois de se recusar a bloquear contas no X. Além disso, temos o Financial Times, colocando que o Brasil ameaça regular as redes sociais depois desse embate aí entre Elon Musk e o judiciário. O jornal inglês The Guardian traz que o Elon Musk está ali enfrentando um inquérito depois de desafiar uma ordem colocada contra o X. A BBC, também inglesa, Suprema Corte Brasileira, abre um inquérito contra Elon Musk. Muito bem, volto aqui a Luiz Felipe para dar sua opinião aí nessa sequência sobre a cobertura midiática. É importante destacar, e não faz parte aqui da divulgação, mas o artigo do New York Times, que até o próprio Elon Musk colocou num vídeo, o Greenwald, que era do Intercept, comentando a matéria do New York Times. Esse é mais antigo, né? Esse agora. Não, ele comentou agora, mas é um artigo do New York Times que foi feito lá atrás sobre o Moraes. Exatamente. O Glenn Greenwald comentou. Exatamente. E o Musk trouxe, esse agora, comentário trouxe do Glenn. Exatamente. Então, naquele vídeo onde que o Greenwald comenta o artigo no New York Times, ele diz, quem conhece o New York Times, eu já li muito o New York Times quando eu morava lá, etc. Mas quem conhece o New York Times sabe que o New York Times é nitidamente colocado para o lado democrata, do lado esquerda do espectro político. E ele até comenta que para o New York Times fazer um comentário com relação
ao Moraes, é que a coisa saiu fora, descambou completamente dos parâmetros aqui do que um americano julgaria aceitável dentro das regras americanas, dentro da Constituição norte-americana. É por isso que eu digo, temos que entender o que está por trás dentro do contexto do compliance norte-americano. Uma vez que você tem um repórter americano levando isso à tona para a opinião pública americana, e você é o presidente de uma das maiores companhias de comunicação, que se colocou publicamente a favor da liberdade de expressão, e você tem um repórter denunciando aqui que houve violação da liberdade de expressão no Brasil, e que a sua empresa estava envolvida nessa violação, ele tem que reagir. Ele tem que reagir. Isso é um statement, é uma afirmação de intento de negócio que você, como presidente de qualquer presidente de grande empresa, teria essa postura. Ele tem que reagir, tem que, no mínimo, fazer um comunicado público e tal. O Musk, obviamente, que reagiu e teve que enfrentar. Mas o que eu diria aqui? Que isso que está acontecendo gera uma situação que, na minha opinião, aqui jogando politicamente, o STF realmente está numa situação muito precária. Porque agora ele é visto não como o salvador e a resguardo moral da Constituição. Ele é visto pela opinião pública mundial como violador da Constituição, violador dos direitos fundamentais. E se você tem um juiz desafiando monocraticamente um grande empresário de destaque e de protagonismo mundial, e que certamente tem os seus casinhos aqui e ali, mas não nessa ordem, mas você tem praticamente todo o sistema judiciário se entrincheirando para combater isso, imagina um empresário que não é do mesmo porte e que não pode travar uma disputa na mesma altura. Então você imagina a insegurança jurídica que está sendo apontada, que de fato existe, que acho que é outro ganho de estar, não só o ganho político, mas também o ganho para todos os investidores que já desabandonaram o Brasil, ou seja, o investimento no Brasil já despencou, mas agora fica nítido o porquê e o que significa insegurança jurídica e quem é que está causando essa insegurança jurídica. E aí vem o epicentro do problema, está ali, você tem juízes que agem monocraticamente, tem poder amplo e profundo na sociedade e na política brasileira e com impactos econômicos diretos. E é nesse país que você vai investir? É com essa gente comandando o jogo que você vai investir? E qual é o recurso? A quem que você recorre? Se por acaso tem uma medida arbitrária e eu não sei para quem recorrer, eles têm the rule of law, que é o Estado de Direito, está nítido para toda a opinião pública mundial, inclusive os grandes investidores, que o Brasil não tem Estado de Direito. É isso que está patente com todo esse debate. E não precisamos nem ir adiante nas consequências futuras, se o Elon Musk vai ganhar essa disputa, o STF. Já está feito o jogo. Para o STF recuperar essa credibilidade, mais uma vez, precisa de uma ampla reforma do judiciário, de se demover de poder, se resguardar somente como corte constitucional. Se o STF não está sinalizando que não vai fazer nada disso, que é muito provável, dado as personalidades que lá estão, esse problema perdura. E aí cabe a outras camadas da sociedade reagir. Vamos falar sobre a reação política também sobre isso, mas você comentou sobre o Glenn Greenwald, e temos aqui também um tweet que ele fez a respeito disso, né? No dia seguinte à publicação, ele escreveu: ontem à noite, o Elon Musk prometeu honrar as ordens, nesse caso aqui acabar, né, com as ordens de censura intermináveis, repressivas e isentas de devido processo do juiz brasileiro Alexandre de Moraes. O juiz baniu vários jornalistas e membros do Congresso, entre outros das redes sociais. Isso seria um grande negócio para o Brasil. O Glenn, que vocês lembram, né, foi quem publicou lá aquelas conversas da Vaza Jato, que depois acabaram por ter toda a repercussão para o juiz Sérgio Moro, que inclusive está sendo julgado agora lá no TRE, né? Está 3-1 pela não cassação do Sérgio Moro. Lembrando que primeiro tem esse resultado lá no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, mas a decisão mesmo que vai valer se o Moro vai ser cassado ou não vai ser no TSE, que é o Tribunal Superior, que também tem toda essa turma aí do STF que está lá também. Mas o Glenn, como eu vinha dizendo, é responsável por esses
arquivos, né, da Vaza Jato, que foi aquele hackeamento das conversas entre Moro e procuradores e tudo mais. Nesse caso aqui, fazendo um apoio à liberdade de expressão, contra essas decisões aí do STF através do ministro Alexandre de Moraes de restrição de contas e tudo isso. Então, ele tem sido aí uma voz bem ativa com essa tese aí contra qualquer tipo de restrição de expressão. Christian Lobauer, você viu aí as notícias, né? E dentro aqui do Brasil, a gente tem muito claro, né? Jornais com um viés mais alinhado ao discurso do governo, a gente vai ver daqui a pouco também posicionamentos oficiais do governo em relação a isso, e outros que estão mais alinhados à tese do Musk, né? Das denúncias e tudo mais. Para o brasileiro comum, você acha que isso acaba mudando? Alguém vai mudar de opinião? Acho que a pergunta é essa, né? Porque a gente tem ali dois grupos muito bem definidos, né? Quem acha que teve tentativa de golpe, que ameaça a democracia, que tudo isso. Tem o lado que são os chamados de bolsonaristas, a direita, o pessoal liberal e conservador. O cara que está ali no meio, vendo essa confusão toda, você acha que isso vai fazer a cabeça de alguém? Não, então, é exatamente esse o ponto. Quando eu, no final, na abertura do programa, fiz referência a futebol e Fla-Flu, eu acho que o que seria desejável que acontecesse e que a gente não viu aqui nas matérias que você apresentou. E que o Luiz colocou bem, que eu acho que é o seguinte: vamos tentar esquecer, se for possível, quem é que está dizendo, qual é a empresa que ele representa, se ele é estrangeiro ou se ele não é. Mas é o seguinte, o que está na mesa aqui? A lei brasileira foi descumprida por uma autoridade judicial. É isso que está se falando. Então, um juiz do Supremo, em tese, não sei, ele descumpriu a lei. Então seria desejável que a imprensa, alguma imprensa, tentasse explicar e buscar, até do próprio juiz ou da instituição, o judiciário, uma explicação por que esses pedidos foram feitos da maneira como foram feitos. Que é a pergunta que o Elon Musk fez no primeiro Twitter. Por que você está me censurando? Aliás, ele fez porque, o Luiz colocou bem, ele ficou numa situação em que ou ele fala ou ele vai participar do processo. Não posso fazer isso. Então, a primeira coisa, por que você está me censurando? Se realmente a autoridade judiciária está censurando, eu não estou dizendo que sim, seria desejável que ele explicasse. Por isso que eu comecei a nossa conversa aqui hoje tentando buscar na experiência americana e alemã as explicações que se dá quando se dá esse tipo de debate. A primeira conclusão que eu cheguei, que não sou jurista, o Ricardo fez todas as perguntas corretas. O Ricardo, além de ser brilhante, ele coloca as palavras no lugar certo, as perguntas no lugar certo e com os termos corretos. Mas como eu não sou, eu falei, o que eu gostaria de ler? Eu gostaria de ler o seguinte: se o ministro Alexandre de Moraes, se ele pudesse fazer esse bem para todos nós, para esse miolo do eleitorado que você está falando aí, pudesse dizer, olha, eu decidi que esse blog ou esta figura, estas mensagens não são desejáveis por isso. E o que é o por isso? É um pouco o que eu estava tentando explicar de forma tupiniquinha aqui, na experiência americana e alemã. Por quê? Porque isso pode gerar um risco, um perigo de um crime iminente, que é uma justificativa usada pelos americanos, depois que a pessoa se expressou. Agora, se ele acha que tem que ser antes, ele podia explicar. Porque o documento que você apresentou aí, ele até coloca em letras garrafais e letra maiúscula e exclamação. Não é, me parece, o jeito apropriado do Supremo se colocar. Parece que você está num debate do bar, um debate de colegial. O que seria interessante é que a imprensa fizesse, e acho que alguma hora vai aparecer alguém que vai fazer isso, explicasse o que será que ele está interpretando como ruim para a sociedade. E por que ele está agindo dessa maneira para interferir num instrumento de comunicação tão grande como esse. Desse jeito. Porque isso a gente ainda não falou. E essa coisa vai se perdendo nesse mundo, nesse dinamismo, nessa coisa que a gente entra. Mas que eu acho a parte mais importante, porque o cidadão que está... É muito fácil escolher um lado nisso aqui. É fácil. Você escolhe o A ou o B e sai gritando na rua, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Mas por quê? Por que ele tomou essa decisão? O que tem naquele conteúdo que ele acha que é tão nocivo que tem que ser reprimido? Porque o que me parece é o seguinte,
E essa é a ideologia que eu acredito. Deixa o sujeito falar. Se tiver alguma coisa muito grave ali, ele vai ser penalizado logo a seguir. Que é o que as sociedades avançadas já fizeram e fazem atualmente, com todas as suas dificuldades, com a hermenêutica que existe, com as subjetividades que existem. Né? Até os americanos tiveram que passar por subjetividades grandes. Mas é a parte, é assim que se constrói. Desse jeito, vou dar uma canetada e não vai falar, cala a boca, já morreu, parece que não morreu. Está voltando para trás na história. Né? Então, eu acho que isso seria ideal que a gente visse no debate de mídia.